passar, por favor. Bom, vamos entender um pouquinho sobre a questão dos raios-x. É importante entender o efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico, né, pode dar uma compreensão melhor dos raios-x. Então, o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é o fato de um elétron conseguir escapar de uma malha metálica mediante a influência de uma partícula de luz, né? De uma partícula de luz, enfim. Então, o Einstein explicou o efeito fotoelétrico, ele observou que esse efeito ele não pode ser explicado pela física clássica, apenas pela física quântica, né? Ou seja, você tem que considerar a luz como partícula, porque aí você consegue mostrar que quando a luz ela se comporta como partícula, ela consegue transmitir, né, o momento linear para o elétron ali na malha metálica, né? E é claro, o momento linear está relacionado com a quantidade de energia cinética, né? Então, eu posso dizer que, equivalentemente, que a energia do fóton é transmitida direto para o elétron, e o elétron adquire o movimento. Só que essa energia tem que ser suficiente tem que ser maior do que a energia de ligação ali nos elétrons, né, na malha metálica ali. Então, teve o Lenard, né, e o próprio Hertz, que foi o que observou pela primeira vez esse fenômeno. Veio o Hertz, né, que viu pela primeira vez esse fenômeno, depois o Lenard que começou a trabalhar com esse fenômeno e colocou as bases para depois Einstein explicar. Só que ele iluminava lá o material com luz vermelha e não acontecia nada, né? E depois ele iluminou o mesmo material com luz azul e ele observava o deslocamento dos elétrons, só que ele não conseguia explicar. Então Einstein, em 1905, né, ele veio com uma explicação dizendo que o fato dos elétrons não se deslocar com a luz vermelha é porque a luz vermelha tem uma energia menor do que a luz azul. Então, cada partícula de luz vermelha não tem energia suficiente para deslocar, para arrancar o elétron ali daquela ligação que ele tinha com a malha. Então, quando a pessoa ela coloca a luz azul sobre o material, a luz azul ela tem uma energia um pouco maior do que a luz vermelha, e com isso tem energia suficiente para deslocar o elétron da malha metálica, né? E assim acontece o efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico é isso, né? Quanto maior for a energia do feixe, né, maior é a energia do elétron. Só que a quantidade de elétron não muda. A quantidade de elétron só aumenta se você aumentar a intensidade da luz. Mas observe, a quantidade de elétron, a energia mantém a mesma, ok? Porém, se você aumentar a energia do feixe de luz, aumentar a energia do fóton, você aumenta a energia do elétron, ok? Pode passar, por favor, um pouco mais rápido aí, né? Então, aí tem o modelo de Bohr, né, também, que é importante, né? O modelo de Bohr consiste em 4 postulados, né? Do primeiro postulado, os elétrons estão em órbitas específicas, né? As conhecidas camadas K, L, M, O, P, Q, que a gente estuda lá no ensino médio, né? Esse é um dos postulados de Bohr, que os elétrons perfazem órbitas específicas, né? E essas órbitas, elas só podem existir se o momento angular, né, for quantizado, né? Então, esse é um dos postulados. O outro postulado é que a energia total do elétron deve obedecer às regras de quantização. O Bohr não deixou bem claro isso, mas posteriormente a mecânica quântica se desenvolveu e foi explicado isso melhor. E o elétron, quando ele salta de uma órbita para outra, ele emite ou absorve fóton com uma energia bem específica, né? Então, por que eu estou falando do modelo de Bohr? Porque o modelo de Bohr é extremamente importante
para a gente entender um pouco o que acontece na produção de raio-x, né? Pode passar, por favor. Bom, aí nós temos aí um exemplo de como acontece a emissão, né, de luz. A gente chama isso aqui de série de Balmer, né? É quando um elétron ele passa de uma órbita maior para uma órbita menor, né? Ele emite um fóton, né? Uma onda de luz. Então, aqui nós temos uns exemplos, né? Para fótons de luz vermelha, fótons de luz verde, fótons de luz roxa, se eu não me engano, e fóton de luz mais violeta, né? E depois vocês podem olhar aqui que cada uma dessas cores corresponde a uma órbita diferente, a um salto diferente, mas nunca aleatório. Existe sempre um valor específico para as órbitas. Pode passar. Aqui nós temos os tubos de raio-x, né? Tubo de raio-x consiste aí de um envoltório de vidro cumbífero, né? E dentro temos realmente a ampola de raio-x, né? Que é blindado, e dentro dessa ampola é que está lá o cátodo e o ânodo, né? O cátodo, ele é a parte onde os elétrons saem, né? A parte negativa, né? E ele vai seguindo até o alvo, que é o ânodo, né? Que é onde fica o ânodo, tá? E no ânodo fica o alvo de tungstênio, né? Onde os elétrons colidem e gera os raios-x característicos e os raios-x também de espectro contínuo, que a gente vai falar já já. Pode passar, por favor. Isso aí é um esquema do tubo de raio-x moderno, né? Que antes, no Röntgen, ele usou o chamado tubo de Crookes, né? E depois isso foi aprimorado e tal, e chegamos no chamado tubo de Coolidge, né? Hoje que é utilizado aí para produzir raio-x. Lembrando que ele tem um tubo de Coolidge, tá aí, só que tem um envoltório, que é o cabeçote, né? Onde protege, onde tem a proteção de blindagem, né? E entre o cabeçote e o tubo de Coolidge tem o óleo também para resfriar, para fazer o resfriamento do aparelho, porque, na verdade, a gente vai ver aí que na produção de raio-x, esse aparelho tem uma eficiência extremamente pequena, né? Porque apenas 1% de toda a radiação é raio-x. As demais radiações são radiações que são inúteis para a produção da imagem, né? Então, é um aparelho que gera muito calor devido à ineficiência, né? Como eu falei, apenas 1% dessa geração é radiação X e que é útil para a imagem, né? Pode passar. Então, aí a gente observa aí a importância de compreender o modelo de Bohr, né? Porque a imagem da direita, né? A imagem da direita que vocês observam aí, o que acontece? Aí, quando o elétron ele sai de lá do cátodo, né? E vai em direção ao ânodo e que ele colide quando ele faz a interação atômica, acontece dois tipos de fenômenos importantes na produção de raio-x. Um dos fenômenos é o chamado efeito Brainstorm, né? O que é isso? É quando o elétron ele chega nas camadas mais internas do átomo, ele é desviado pelo núcleo atômico, né? E perde energia, né? Nessa perda de energia, ele gera o que a gente chama de espectro contínuo de raio-x, né? Certo? Então, nesse efeito Brainstorm, os raios-x são criados a partir do freamento dos elétrons, né, na interação ali com o átomo, certo? E nesse processo, como o elétron perde energia, essa energia tem que ir para algum lugar. Então, ele vai para algum lugar na forma de radiação, né? Só que essa radiação é radiação X, mas podem ter outros tipos de radiações, né? Pode ser radiação
digamos, com menos energia, né? E, além disso, existe até o elétron chegar no interior, mais no interior do átomo e ser desviado, acontece uma série de interações, né? Ele pode estar diminuindo de uma maneira contínua a sua velocidade e, com isso, vai produzindo radiação que não necessariamente seja radiação X. Muitas dessas radiação é radiação na forma de calor, por isso que lá no tubo lá precisa ser coberto de óleo para que haja um resfriamento. E o segundo tipo é o tipo característico, né? Radiação X característica, né? Como que funciona a radiação X característica? Quando o elétron chega, ele pode expulsar um elétron, colide com um elétron na camada mais externa e expulsar esse elétron. E aí, essa camada onde o elétron foi expulso fica sem ninguém. Então, um elétron que está mais acima pula para essa camada que está sem elétron, e nisso existe uma emissão de raio-x, né? De fóton de raio-x, ok? Pode passar. Então, é por isso que é importante aí compreender um pouco o modelo de Bohr do átomo. E aí nós temos aí um gráfico onde mostra aí o espectro contínuo de raio-x formado por efeito Bremsstrahlung, e nós temos esses picos, que é exatamente o raio-x característico, né? E é claro que a energia desses picos, né, depende do material que está sendo utilizado para a produção de raio-x. No caso do tungstênio, né, existe uma quantidade de energia aí de 70 kV, né, que são a energia dos raios-x característicos. E então aqui nós temos a energia, onde na horizontal nós temos a quantidade de volts, né, que é colocado para impulsionar os elétrons, né? E aí nós temos aqui no lado, na vertical, nós temos a intensidade da energia, né? A intensidade dos fótons, né, que são emitidos. E aí nós temos aqui, observe que a quantidade maior de fótons acontece em torno de entre 35 kV, né? Pode passar, por favor. Então, existem os principais efeitos da produção do raio-x até o final. Nós temos o efeito Bremsstrahlung, que já foi falado, né? E também emissão característica. O efeito fotoelétrico, né? Que já mostrei como que também acontece, né? E o espalhamento não modificado. O espalhamento não modificado acontece quando uma onda ele entra no átomo, causa uma vibraçãozinha nos elétrons, só que ele não modifica a energia do átomo, ele entra e sai sem gerar muita modificação no átomo. Aliás, sem gerar muita modificação não, ele só simplesmente gera uma perturbação, mas não causa variação da energia no átomo, né? Então, não é importante para a produção de imagem. O espalhamento Compton, né? É quando acontece a interação de um fóton com um elétron, né? Esse fóton é absorvido pelo elétron, o elétron sofre uma variação de energia, né, por conta disso, e a onda final, resultante disso, é menor do que a onda inicial. A energia da onda final é menor do que a energia da onda que foi espalhada, né? E o espalhamento Compton, ele gera uma perturbação na imagem, né? Não é muito bom para a imagem, porque o efeito fotoelétrico ele é importante para a imagem, né? Porque, por exemplo, quando você vê lá a imagem branca e você consegue observar o tecido hiperdenso lá, é porque acontece o efeito fotoelétrico, por exemplo, nos tecidos ósseos, né? E onde o elétron absorve a radiação, né? E aí existe uma grande atenuação e ali acontece do fóton não passar adiante pelos detectores e aquilo é mostrado no filme como branco, né? O efeito fotoelétrico ele diminui com o aumento da energia, assim como o espalhamento Compton. Só que o espalhamento Compton diminui de uma maneira mais devagar. Isso faz com que o espalhamento Compton acabe causando perturbação para as imagens. Não só por causa disso, mas por causa do espalhamento, né? Ele espalha muito a energia e isso gera uma interferência nas imagens.
Pode passar.